constrói, tudo que a igreja tem construído, e aí, como Paulo diz, né? Não eu, não nós, mas a graça. Nós observamos que até aqui, e principalmente este ano de 2026, Deus tem nos dado e dado a esta igreja um direcionamento muito específico. A visão, a palavra, o entendimento, a revelação da palavra, do evangelho, pela graça, pelo entendimento da graça, do sacrifício de Cristo Jesus. Mas a grande luta da igreja, ela nunca mudou. Ela continua sendo a mesma luta desde a época dos dias de Paulo. Combater o pecado, mas ele lutava contra a ideia de que o homem pode conquistar aquilo que Deus decidiu dar pela graça. Você consegue compreender? A luta de Paulo é a mesma luta de hoje. Convencer o homem não apenas de abandonar o pecado, convencer o homem não apenas de receber a salvação em Cristo Jesus, mas convencer o homem de que não precisa ele conquistar aquilo que Deus já decidiu dar pela graça. E Paulo, ele escreve em Gálatas, no capítulo 2, capítulo 3 de Gálatas, ele traz um texto dizendo, no verso 2 do capítulo 3, ele diz: tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne. E Paulo traz uma ideia muito contundente. Ele ensina que não tem como aperfeiçoar pela carne aquilo que se iniciou pela graça. Qual que é a ideia e qual que é o propósito de Paulo ao trazer este texto? Ele diz: olha, se você foi salvo pela graça, não queira agora caminhar pela carne. Não queira agora voltar à legalidade ou à religiosidade, achando que você pode agora receber a salvação pela graça e ter uma vida cristã pela vontade da carne. Pela graça nós recebemos a salvação. E aquilo que começou pela graça não pode ser completado por esforço humano. Não tem como eu melhorar aquilo que Cristo fez. Não tem como eu aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Não tem como eu trazer algum benefício naquilo que já tem a sua completude pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Paulo fala aos Gálatas, depois Paulo vem, escreve aos irmãos de Roma, e ele diz no capítulo 10, no verso 3, o texto diz assim: procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Procurando estabelecer o quê? A sua própria justiça. Não se sujeitam ou não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Porque o homem, ele tenta produzir a sua própria justiça, mas Deus oferece uma justiça que só pode ser recebida pela fé. Não tem outra forma. Tem hora que parece que o homem, o ser humano, ele fica envergonhado de olhar para algo e dizer: recebi de
de Deus e não precisei pagar nada. Que justiça é essa? Que orgulho próprio é esse? Que você não pode olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque tudo que eu preciso, o Senhor me deu. Aí Paulo vem para os irmãos da cidade de Éfeso, o mesmo problema nas igrejas, a mesma luta. Em Éfeso ele diz: pois vocês, capítulo 2, verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Porque lá, na cidade de Éfeso, os irmãos estavam tentando se justificarem através das obras, tentando serem salvos por obras, por esforços, por mérito. E Paulo, ele trabalhou, e nós ouvimos aqui hoje, na escola bíblica dominical, uma lição extraordinária, foi ministrada pelo co-pastor, pastor Nelson, trazendo entendimento. E teve um momento aqui que diz que alguém citou que Paulo teve dois tipos de lutas, dois tipos de perseguições: a do mundo e a de dentro. Porque Paulo era extraordinário, foi dito isso aqui também. Paulo era tão capaz e tão usado por Deus, que Paulo estava pregando uma mensagem que estava além do entendimento, porque ele estava muito à frente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a viverem, presas. Paulo chega a dizer: olha, o que eu estou tentando ensinar para vocês são coisas rudimentares, porque vocês têm dificuldade no aprendizado, vocês são meio rudos, né? Minha mãe chamava a gente, o aluno, quando não aprendia, de rudo. Você está rudo, né? Não sei aonde ela arrumou esse termo, não. Difícil de entrar na mente, difícil de aprender. Paulo diz: olha, nós deveríamos estar discutindo aqui coisas celestiais, coisas extraordinárias, coisas sobre céu, sobre muitas coisas profundas que eu poderia ensinar a vocês. Mas eu preciso voltar aqui para ensinar a vocês coisas rudimentares, coisas estruturais da fé, porque vocês estão devagar demais no entendimento. Então Paulo tinha uma dificuldade das pessoas que o perseguiam fora, e tinha algumas pessoas que perseguiam ele dentro da própria igreja, porque ele pregava uma palavra poderosa, transformadora, que não dependia de religiosidade, não dependia de legalismo, mas uma palavra que levava a pessoa ao conhecimento do verdadeiro evangelho transformador. Então ele teve. E você não se engane, todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, baseado na cruz, baseado na graça de Deus, eles vão ser sim perseguidos. Porque muitos não querem aceitar aquilo que Jesus fez na cruz. Por fé apenas, a maioria das pessoas querem pagar um preço daquilo que já foi pago. Então, o que nós precisamos observar, e é algo impressionante, e aí eu peço que você reflita bem: quando Deus te encontrou, você estava buscando vida? Quando Deus te achou, você estava vivo espiritualmente? Não. Quando Deus nos encontrou, Ele nos encontrou mortos. Mortos. O texto diz: todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Então Deus não te achou vivo,
Deus não te achou numa situação espiritualmente saudável, até porque Jesus não veio para os bons e nem para os saudáveis. Deus veio para aqueles que precisam de arrependimento, precisa de graça, precisa de médicos e principalmente do médico espiritual. Então Deus não nos encontrou procurando vida, Ele nos encontrou mortos. Deus não nos encontrou feridos. Eu estava ferido, mas estava bem. Não. Deus não nos encontrou apenas enfraquecidos. Eu estou meio fraco, mas dá para ir. Deus não nos achou confusos, procurando um caminho. Deus nos encontrou, como diz a palavra de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus nos encontrou, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Não tinha vida, não tinha esperança. E aí eu te pergunto, você já viu algum morto colaborar com a sua própria ressurreição? Quando Jesus chegou em Lázaro precisou ter uma fé extraordinária para Jesus ressuscitar? Não, ele estava morto. Ele não tinha que usar fé, não tinha que criar expectativa e nem ter esperança. Quando ele morreu, foi-se a esperança e a fé. Mas Jesus chegou e disse: olha, eu não preciso que um morto exija dele, eu não posso exigir de um morto que ele tenha fé, mas eu vim para dar vida a todos aqueles que morreram. Então, nós precisamos aceitar. Nós estávamos mortos. Ou a palavra de Deus mente? A palavra de Deus é verdadeira. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos, defunto, mortos em nossas transgressões. E eu nunca vi um morto ajudar a fazer nada. A única coisa que as pessoas querem depois que alguém morre é sepultar. Quer ficar livre do defunto. Pode amar o tanto que for, não passa de 24 horas, né? É no máximo. Não quer saber, olha, amo demais, é a minha vida que morreu. Foi a vida do outro. Mas existe alguma forma ou algo que alguém que morreu possa fazer para ajudar? Ele organiza o seu próprio funeral? Ele consegue organizar as coisas depois que ele morre? Não, é o que a Bíblia está dizendo. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. E aí Cristo nos achou assim. E Ele olhou para mim, olhou para você, e Ele nos amou e disse: olha, eu tenho algo extraordinário para você. Você está morto, mas eu vim, e se você crer, eu tenho vida. Eu tenho vida. E aí nós vivemos uma ilusão. A ilusão do homem. Desde o Éden, o homem tem essa ilusão. Ele tenta provar que merece estar diante de Deus. O homem tenta de todas as formas mostrar que merece alguma coisa. E aí nós tentamos através da religião, não deu certo. Nós tentamos através da moralidade. O homem perdeu toda a sua moral, porque também não deu conta. Nós tentamos através das obras e não funcionou. Tentamos através do desempenho espiritual. Vou seguir toda a lei, não conseguiu. Mas aí, mesmo que as pessoas tentem pela religião, tentem pelas obras, tentem pela vida ou pelo desempenho espiritual, a cruz, ela vem, a mensagem da cruz, ela vem e destrói completamente toda a narrativa do homem tentar estar diante de Deus pelos seus próprios esforços. Porque se fosse possível, se fosse possível merecer a salvação,
se de alguma forma existisse alguma possibilidade do homem merecer a salvação, a cruz responde: Cristo não precisaria morrer se houvesse alguma possibilidade do homem estar diante de Deus sem receber pela graça. Cristo não precisaria ter ido à cruz. Cristo só foi à cruz porque era a única forma do homem alcançar a salvação pela graça e pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E a luta de Paulo, ela continua até hoje. Por quê? Qual que é a revelação que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus e sobre o Evangelho de Cristo Jesus? Muitos já entenderam que foram perdoados. Preste muita atenção nisso aqui. Muitos já entenderam que foram perdoados. Não tem dificuldade de dizer: olha, eu fui perdoado porque Cristo pagou os meus pecados naquela cruz. Então eu já entendo, eu sou perdoado. Mas a maior dificuldade do ser humano não é entender que foi perdoado. A maior dificuldade do ser humano é entender que ele foi aceito. Porque é uma diferença muito grande de ser perdoado e de ser aceito. Porque o perdão, ele resolve o problema de quê? Da dívida. O perdão resolve o problema da dívida. E a aceitação resolve o problema da distância. E a graça, ela trabalha na nossa vida. E ela traz o perdão, mas ela também traz a aproximação. A graça não apenas removeu o pecado, a graça nos trouxe para dentro da casa. A graça nos aceitou. Já pensou se nós vivêssemos aí, pastor Zé Maria, andando na rua: eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado. E daí? O que vai acontecer? Eu não sei, eu sei que eu sou perdoado. Mas a graça está dizendo assim: olha, o pecado que você tinha foi pago, perdoado tu está. Mas aí a graça vem dizendo: olha, mas eu estou pegando você pela mão, dizendo: olha, você também foi aceito. Chega, aproxima, chega perto, você tem acesso. Pastor, mas aonde está isso? Na Bíblia. Romanos 5, verso 1 e 2. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a cruz, por intermédio de quem obtivemos acesso. Ele pagou o pecado e disse: vem para casa, o Pai te espera. Você agora tem acesso à presença do Pai. Você agora pode chegar perto. Você estava longe, você devia um alto preço. O preço foi pago, mas também o acesso foi liberado. A palavra é acesso. Não é sobrevivência, não é tolerância, é acesso. Você pode chegar perto, você pode se aproximar. Não tem mais barreiras. O que separava o homem de Deus, a dívida do homem com Deus, era o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, o pecado que levava à morte, eu fui na cruz e quitei a tua dívida. Então, se você tinha medo, se você não conseguia chegar perto, eu estou dizendo: o meu poder, a graça que eu tenho, te chama para perto. Acesso. Aí alguém diz assim: só eu sei o preço que eu paguei. Mas a frase é essa: que preço foi esse? Porque
as coisas que nós passamos na vida, isso não é preço não, isso é consequência. Isso é natural. É a mesma coisa de você dizer, todo dia tem que levantar, tem que trabalhar. Aí, a Bíblia diz que quem não trabalha não é bom nem que coma. Tem que trabalhar mesmo, é natural da vida. Isso faz parte da vida. Nós estamos dizendo de coisas extraordinárias, poderosas. Algo que nós não podemos e nem poderíamos. Não existia mais um caminho que levava o homem a Deus. Estava interrompido. Todos pecaram, destituídos foram. Mas alguém pagou o preço. Diz, está perdoado o teu pecado, está paga a tua dívida. Mas o mesmo que pagou a dívida está dizendo para você hoje, eu paguei a dívida. E eu fiz um novo e vivo caminho pelo meu sangue. Você agora tem acesso aonde? Ao trono da graça de Deus. Você pode entrar com ousadia na sala do trono de Deus e pode se chegar ao Pai e pode ter intimidade com o Pai, porque Cristo te chama para perto. O maior problema do ser humano, o problema do homem, não é o pecado. E essa frase nós precisamos explicar ela corretamente. O maior problema da igreja não é apenas o pecado. Qual que é o problema? É continuar pensando como escravo, depois de ter sido recebido como filho. Que dificuldade é essa? Deus está dizendo, se crer, terás o poder de ser chamado filho de Deus. Aí você lê na Bíblia dizendo, olha, eu creio, eu recebo essa palavra. Aí chega na frente e fala assim, mas eu sou um servo, eu sou um escravo. Ei, não viva como escravo. Tira essa mentalidade de escravo, porque esse é o maior problema da igreja desde de muito tempo. Mas Deus está dizendo e trazendo a você hoje o esclarecimento. Não viva ou não continue pensando como escravo, depois de ter sido recebido como filho. Porque se nós voltarmos na história do filho pródigo, nós vamos entender perfeitamente o que o filho pródigo queria. Ele disse, quando ele caiu em si, ele disse, eu pequei, e agora eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer, pai. Ele fez um discurso religioso, ele preparou toda a mente para voltar para casa, mas para voltar para casa para ser escravo. Porque ele observou que até escravo na casa do pai tinha melhores condições do que a dele. Ele disse, aqui eu estou passando fome na casa do meu pai. Os escravos almoçam, tomam café, lancha, janta, dorme, e eu estou aqui passando fome. Ele disse, é melhor ser escravo na casa do pai. Porque o filho, quando está longe do pai, quando a distração da vida leva para longe do pai, ele tem mentalidade de escravo. Era filho, herdeiro, abriu mão para ser escravo. Mas ele volta com o discurso pronto, preparado para ouvir o sermão. O que geralmente os pais dizem para os filhos? Eu te avisei, eu falei que não ia dar certo, eu sabia que isso ia voltar, e eu estou aqui te esperando para apontar o dedo e dizer que aqui você não é mais bem-vindo. A herança que você tinha, você gastou. Se você quiser trabalhar como escravo, tem uma vaga para você. O pai ficou observando. O discurso estava preparado. Eu vim para ser escravo. Mas quando o filho chega na presença do pai, mesmo que ele venha com a mentalidade de escravo, o pai olha para o filho e diz, o acesso está liberado. Nesta casa tem lugar para você como filho. Nessa casa eu te recebo, eu te abraço.
eu coloco roupa nova, eu coloco anel no teu dedo, sandália nos teus pés, eu mando matar o melhor bezerro cevado para comemorar, porque o meu filho voltou para casa. Aquele pai não olhou em nenhum momento para aquele filho e quis que ele fosse servo. O pai estava dizendo: você tem acesso novamente. Aquele filho poderia olhar e dizer: mas eu não mereço, eu não posso aceitar isso, eu fiz tudo errado, eu pequei. O pai disse: eu não quero saber do teu discurso, vem cá logo, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, deixa eu matar a minha saudade, porque o pai estava esperando você. Há acesso. Mas nós somos filhos, não somos mais escravos, porque muitos foram perdoados, mas ainda vivem tentando comprar aquilo que já receberam. Deixa eu trabalhar para pagar esse pecado, deixa eu fazer isso para o Senhor me perdoar. E quando nós olhamos para a cruz, ela não revela apenas o nosso pecado, ela revela algo muito maior, muito mais profundo. E ela revelou algo ainda maior quando ela revelou o valor que Deus atribuiu aos pecadores. Preste muita atenção nisso aqui. A cruz não revela apenas o nosso pecado, a cruz não revela apenas o acesso, a cruz não revela apenas o preço que foi pago pelas nossas dívidas. A cruz revela algo muito maior. A cruz revela o valor que Deus atribuiu aos pecadores. Por quê? Porque o valor de algo, ele não é definido pelo preço que alguém está disposto. O preço de algo não é definido pelo que ele vale em si. Você compreende? Olha, eu tenho esse celular e ele vale R$1.000. E esse é o valor dele em si, né? Mas a cruz revela algo muito mais poderoso. O que a cruz revela? A cruz revela que o valor que Deus atribuiu aos pecadores, ele é definido pelo preço que alguém está disposto a pagar. Ele vale 1.000, mas o cristiano quer pagar 5.000. Por que cristianos querem pagar 5.000? Não, porque eu gostei muito dele. Mas ele vale só 1.000. Não, mas eu quero pagar 5. Você consegue compreender? É a mesma coisa de você colocar uma coisa em leilão. Aqueles leilões que são por lance, né? E às vezes você coloca uma peça ali. Vamos fazer um leilão de uma peça, de uma pintura rara que está no mercado, e o valor de mercado dela é R$1 milhão. Mas aí chega ali 2 ou 3 pessoas que têm muito dinheiro, e todas as 3 pessoas estão interessadas em comprar aquela obra de arte. Ela vale R$1 milhão. Então o leiloeiro vai dizer: olha, nós estamos aqui agora com essa tela, com essa obra de arte, é a cruz, é a pintura da cruz de Cristo. Ela vale R$1 milhão. Então o primeiro lance, ela sai e ela é ofertada para lances a partir de R$1 milhão. Um dos 3 que está ali dispostos a levar aquela pintura, porque amou, gostou, e a vida toda lutou e procurou aquela pintura para todos os lados, não conseguiu comprar. Agora a única oportunidade que ele tem é no leilão e de dar a oferta para ele levar para casa. O primeiro diz assim: olha, eu dou 1.100.000. Ela vale quanto? 1 milhão. Mas aquele que está interessado diz: não, o meu primeiro lance é 1.100.000. Mas tem um outro que está mais interessado, diz: ei, pode pôr aí 1,5 milhão, eu pago 1,5 milhão. Mas ela vale 1 milhão, mas eu quero, já tem um lance de 1.100.000, eu quero levar para minha casa. Gostei, posso pagar, é 1,5 milhão.
O outro olha e diz assim: não vou perder, porque eu também sou apaixonado nessa obra de arte. E vai ali, enquanto eles tiverem dinheiro disponível para aquele negócio, eles vão leiloando. Eu dou 2, eu dou 3, eu dou 4, eu dou 5. Chega no final, uma peça no leilão que chegou pelo valor de R$1 milhão, ela pode sair dali vendida por 10, 15 milhões de reais, porque alguém que estava ali estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para levar para a tua casa aquela obra de arte que ele queria levar, e ele podia pagar. Então, o que a cruz revela? O valor que Deus deu aos pecadores. O diabo disse: vale, cada pecador desse vale a sua própria morte. Ele precisa morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, se quiser ser salvo, ele tem que declarar que vai morrer para ser salvo. Aí Deus olhou para isso e disse assim: ei, eu amei demais esses pecadores, eu tenho um preço definitivo para levar eles para ter acesso à minha casa e à minha presença. Ei, eu estou dando a vida não apenas de um homem, mas estou dando a vida do meu Filho amado, o Deus Jesus, o Jesus Filho, o Todo-Poderoso, que está sentado à minha direita do trono. Foi o preço que Deus viu e atribuiu a você. Foi o preço que Deus pagou. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. A cruz não revela apenas o tamanho da nossa culpa, ela revela a profundidade do amor de Deus para com as nossas vidas. Ele pagou muito mais do que nós valíamos. Ele pagou muito mais do preço que o inferno decretou, porque o teu valor para Deus é imensurável. E nós chegamos aqui a um ponto que nós precisamos olhar para o que estamos ouvindo e falando aqui. Que frase, que mensagem eu posso extrair daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho vivido? A vida cristã não é uma tentativa de conquistar o amor de Deus. A vida cristã é uma resposta ao amor que já nos alcançou em Cristo Jesus. Você pode repetir essa frase aí para o seu irmão? Diga assim: olha, a vida cristã não é uma tentativa de conquistar o amor de Deus, é uma resposta ao amor que já alcançamos em Cristo. E talvez a pergunta mais importante a nós hoje não seja quanto você fez para Deus. Talvez essa não seja a pergunta mais importante, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida cristã e ficamos tentando mensurar o quanto eu fiz para Deus, o quanto eu fiz para merecer algo. Mas quem sabe a pergunta mais importante hoje, para que eu e você possamos fazer, seja quanto você compreendeu que Deus já fez por você. Não é o tanto que você fez para Deus. A pergunta correta deveria e deve ser: o quanto você já compreendeu que Deus já fez por você. E aí vem alguns entendimentos aqui que eu anotei. Sabe por quê? Essa pergunta é importante. E a pergunta não é o que você fez para Deus, mas o quanto você compreendeu que Deus já fez por você. É porque ninguém entrega a vida verdadeiramente enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. Vou repetir: ninguém entrega a vida verdadeiramente
enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. Por isso a pergunta é: você compreendeu o que Deus fez por você? Porque a outra pensamento aqui anotado é: ninguém adora profundamente enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. Ninguém serve com alegria enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. Ninguém permanece firme enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. E aí nós podemos observar e nós podemos entender algumas questões de algumas pessoas da igreja. Elas nunca se entregam verdadeiramente. Por quê, pastor? Elas não confiam? Elas não acreditam? Não, elas não entenderam ainda qual o valor. Elas não entenderam ainda qual é o valor daquilo que ela recebeu. Por isso elas não se entregam verdadeiramente, porque elas não conseguem compreender ou mensurar o tamanho da entrega, o tamanho da bênção, o tamanho daquilo que foi entregue a ela. Aí você vê algumas pessoas da igreja que não conseguem adorar profundamente. É porque a equipe de louvor não consegue conduzir, é porque os hinos não são adequados, porque algumas pessoas não conseguem adorar profundamente. É porque essas pessoas ainda não compreenderam o tamanho da bênção que elas receberam em Cristo Jesus. Por isso não são verdadeiros adoradores. Porque aquela mulher, quando ela entendeu quem era Jesus, ela se prostrou aos seus pés, entregou tudo o que tinha, adorou com toda a sua sinceridade, porque ela estava diante de alguém que ela compreendeu que era a única pessoa que poderia mudar a história da vida dela. Mas nós temos muitos adoradores superficiais, muitos adoradores de performance, porque ainda não compreenderam o valor daquilo que Cristo dispensou na cruz a teu favor. Nós temos muitas pessoas na igreja que não servem com alegria, fazem por obrigação, fazem para cumprir apenas uma escala. Não há alegria no coração em fazer para Deus, mas é porque ainda não compreenderam o valor do que receberam, não compreenderam que faz parte do reino e que trabalham para o reino da qual eles foram chamados a fazer parte. E aí nós temos o último pensamento aqui: ninguém permanece firme enquanto não entende o valor daquilo que recebeu. Sabe por que muitos vêm à igreja, tentam se firmar servindo a Cristo e não conseguem se firmar? Porque eles não mensuraram, porque eles não compreenderam o valor daquilo que receberam. Porque quando Paulo escreve sua carta aos irmãos de Roma, no capítulo 8, a partir do verso 32, é o que lemos aqui a seguir, ele chega a um ponto que diz: olha, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas pastor, a dificuldade da vida. Paulo diz: olha, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada pode te separar do amor de Deus. Quando você compreende o tamanho, ou quando você compreende ou entende o valor daquilo que você recebeu, nada te tira do propósito de estar na casa do Senhor, servindo a Ele como um filho amado, com toda a alegria, sendo verdadeiramente adorador. Talvez a mensagem que nós temos ouvido nos últimos anos da nossa vida, e eu sempre coloco essa palavra aqui entre aspas, talvez a última mensagem, talvez a mensagem que nós temos ouvido nos últimos anos da nossa vida, foi Deus tentando. E quando digamos tentando entre aspas, é porque Deus
quando Ele quer, Ele faz. Ele é poderoso, Ele é supremo. Mas tentando aqui uma forma de nos mostrar o caminho. E às vezes nós passamos a vida toda, os últimos anos, ouvindo Deus tentando nos levar a um único lugar. E qual é o lugar onde Deus quer nos levar? O lugar onde paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Cristo. Aonde Deus está tentando te levar, aonde você para de olhar para você mesmo e começa a olhar para Cristo e a cruz que Ele foi por tua causa. Porque às vezes nós olhamos muito para nós e esquecemos de olhar para Cristo. E quando olhamos para nós vamos perecer e fracassar. Quando olhamos para Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Porque a maturidade da graça, pastores, não acontece quando nós pensamos menos sobre o pecado. A maturidade da graça, ela acontece quando nós pensamos mais sobre Cristo. Ela acontece quando nós entendemos que a cruz de Cristo foi suficiente, que o sangue foi suficiente, que a graça é suficiente, e que aquele que começou a boa obra há de terminar, há de completar. Aleluia. Porque Paulo escreve aos Filipenses e diz no capítulo 1, no verso 6: aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Vamos resumir o que nós ouvimos de novo? O que é que Deus tem tentado nos ensinar? Que nunca foi sobre o quanto conseguimos chegar até Deus. Sempre foi o quanto Deus estava disposto a vir até nós. Você compreende isso? Diga para quem está perto de você aí, ó. Nunca foi o quanto conseguimos chegar até Deus. Sempre foi sobre o quanto Deus estava disposto a vir até nós. Não é o tanto que você pode chegar, é o tanto que Ele está disposto em vir. E se eu posso nesta noite, eu gostaria de fazer com você a aplicação desta mensagem. E para isso eu precisaria que você se colocasse de pé. Talvez, só talvez, você consiga em pensamento voltar alguns anos da sua vida. Você já viu falar na caixinha da memória? Ela pode ser usada agora. Talvez você volte alguns anos da sua vida hoje, na sua mente. E se você voltar alguns anos da sua mente, você vai lembrar de quem você era alguns anos atrás. Lembre-se dos seus medos, dos seus erros, das suas quedas, dos pecados que ninguém conhecia, das lágrimas que ninguém viu, dos momentos em que você desistiu de si mesmo. Lembre-se da pessoa que você foi, que você era, antes de experimentar a graça de Deus. Agora, responda sinceramente.
se naquele momento Deus tivesse te tratado exatamente como você merecia, no encontro que você teve com Deus, se Deus, mesmo você lembrando de tudo que você era, e trazendo agora à mente, e agora você pode mensurar, se Deus tivesse tratado você no seu encontro com Ele, como você merecia ser tratado, onde você estaria hoje? O que teria acontecido com a sua vida? O que teria acontecido com a sua família se Deus tivesse tratado você com aquela justiça que você acha que você atribui a Ele? Deus é justo. O que teria acontecido com o seu casamento, com o seu ministério, se Deus tivesse usado apenas justiça na sua vida, sem exercer a graça? Quem permaneceria de pé nesta noite? Agora imagine que Cristo está diante de você, o Cristo, não o Cristo ressuscitado, mas o Cristo ferido, as marcas nos pulsos, as marcas nos pés, as marcas da coroa, o corpo entregue, rasgado, e Ele olha para você, posição, não para cobrar, Ele olha para você não para te condenar, o Cristo ferido, não o Cristo ressuscitado. Ele olha para você não para te humilhar, não para te condenar, não para te cobrar. Ele olha para você, mas para fazer apenas uma pergunta. Depois de tudo que fiz por você, seria a pergunta de Cristo: como você pretende viver daqui para frente? Talvez Deus não esteja pedindo para você hoje que você esforce mais. Talvez Deus esteja pedindo para você hoje apenas que você tenha consciência, que você compreenda o tamanho do preço que Cristo pagou por você. Talvez não esteja pedindo você para se esforçar mais, mas para que você tenha mais gratidão, mais rendição, mais amor. Porque a verdadeira mudança, ela não nasce do medo nem da punição. E nós estamos redondamente enganados quando achamos que punição, que medo pode mudar as pessoas. A verdadeira mudança, ela nasce quando alguém finalmente entende o tamanho do amor que recebeu. Mesmo não merecendo. Quando nós entendemos o tamanho do amor que Ele dispensou por nós naquela cruz. E aí quem entende a cruz, ele não faz nada para ser aceito, ele faz porque ele entende que já foi aceito pelo amor de Deus. Ele obedece não para ser amado, ele obedece porque já foi amado. Ele não vai fazer, olha Deus, eu vou fazer algo para ti, porque eu quero que o Senhor me ame. Não, ele disse, Pai, eu vou fazer tudo para ti, porque eu posso sentir o teu amor. E quem entende a cruz, quem entende a cruz não vive para conquistar Deus. Não vive tentando fazer as coisas para conquistar a atenção de Deus.
Quem entende a cruz, ele vive, porque ele já foi conquistado por Deus. E talvez hoje, você entrou nesta casa, você entrou nesse ambiente, sem compreender. Talvez você entrou aqui hoje e não tinha consciência do tamanho e do valor e da graça e do caminho que Jesus fez e abriu e preparou. Talvez você entrou aqui hoje até consciente de que Jesus morreu por mim e os meus pecados estão perdoados. Mas quem sabe você entrou aqui hoje sabendo que o teu pecado estava perdoado, mas olhava e orava e falava com Deus de maneira ressabiada, dizendo assim: com certeza Deus não está feliz comigo. Com certeza eu não estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Que Deus não te chamou aqui hoje, não te trouxe aqui hoje para você adentrar na presença dEle tendo medo, tendo consciência de escravidão. Deus está dizendo para você: olha, não importa o que você fez, o caminho está aberto, há um acesso. E se você se aproximar da minha presença pelo caminho que Jesus preparou naquela cruz, Deus está dizendo para você: eu não vou, e eu não vim, e eu não estou aqui para te julgar hoje. Eu estou para te receber, como o pai recebe um filho. O acesso está livre. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe o que eu pensei, o senhor não sabe a maldade do meu coração. Deus está dizendo: se você chegar perto, você não precisa ser transformado para chegar. Você chega, e quando você chega perto, a graça te transforma, o amor te muda, a presença muda a tua história. O caminho está aberto para você chegar. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama para perto hoje. O Senhor te chama hoje. Ele te deu vida. Ele te ressuscitou para você ser filho amado. Eu queria te convidar para erguer as suas duas mãos. Se você compreende a cruz, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você compreende o que Cristo fez na cruz, um caminho, há um caminho excelente, há um caminho poderoso para você caminhar. O profeta Isaías diz: olha,
Os caminhos do Senhor não são os vossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os vossos pensamentos. O profeta estava dizendo, olha, Deus tem um caminho mais excelente para você. Deus tem uma mente nova para você. Deus está dizendo para você hoje, eu não te chamei para ser escravo, eu te chamei para ser filho. Receba o meu abraço, receba o meu amor, receba aquilo que eu já preparei para a tua vida. E Ele te convida hoje, comece a caminhar neste caminho excelente que Ele tem para a tua vida, esse caminho de vitória, caminho extraordinário. Todas as vezes que você chegar à presença dEle, Ele não vai olhar para você indiferente, Ele vai dizer, filho, o Pai sabia que você voltaria, o Pai sabia que você estaria aqui, mas eu te recebo, filho. A melhor coisa que tem é quando você chega em um lugar, pastor Cleves, com medo, receioso. Você chega num ambiente que você não conhece, temeroso, dizendo o que será, o que vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou ouvir. E quando você adentra, alguém pega na tua mão e diz, você é bem-vindo a este lugar. Este lugar é um lugar que foi preparado para você há muito tempo. Essa pessoa te abraça, pastor Caio, diz assim, olha, aqui agora você tem uma família, aqui agora você tem irmãos, aqui agora você... O medo vai embora, a ansiedade vai embora, e você volta para casa com vontade de voltar no outro dia, dizendo que lugar maravilhoso. Por isso o Tiago mudou para cá, porque ele foi amado aqui, porque é o lugar, o ambiente que você é amado, acolhido, é o lugar que você quer estar. Você chega na casa do pai, você chega na casa de alguém próximo e você tem liberdade. E Deus está dizendo para você, eu estou te chamando para chegar perto. É a palavra de Deus, é ela que diz, não sou eu. Você tem acesso. Ninguém pode te impedir de chegar até a minha presença, porque eu, o teu pai, liberei acesso através do meu filho. Ei, e quando você chegar perto do pai, não é aquele pai que você está acostumado aí, carrancudo, com vara na mão, tentando te enforcar, tentando te machucar. Não é esse pai não. O pai que nós estamos falando aqui é o pai que olha para você e pagou um alto preço para te resgatar da morte, para te tirar do inferno. E o pai olha para você e diz, olha, você vem e eu te recebo, eu te abraço, eu te amo e eu te dou novamente o anel de filho. Talvez você está acostumado com um pai, não dá conta nem de chamar Deus de pai, porque seu pai não foi bom. Mas o pai que eu estou dizendo para você é o melhor pai, o amor perfeito sobre a tua vida. Levanta a sua mão assim, nós vamos orar. Receba hoje o acesso. Receba o acesso. Não tem cadeias, não tem portões, não tem muro. Receba o acesso. O pai está dizendo, vem. Chegue perto. E quanto mais perto do pai você chega, mais bênção ele tem para a tua vida, mais amor ele tem para você, mais graça ele vai derramar sobre a tua vida. Mas não esqueça, o acesso está liberado. Aproximem-se de Deus.
Aleluia. Aleluia. Vamos orar, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, meu Deus. Nós rendemos a Ti graças, porque reconhecemos que fomos alcançados por Tua graça. Eu sei, meu Deus, que isso não está relacionado àquilo que nós fizemos por Ti, mas por tudo que o Senhor realizou para nós. Nós aceitamos, ó Deus, a Tua graça. Nós aceitamos, ó Deus, o Teu amor. Nós aceitamos, ó Pai, o Teu favor, meu Deus. Ó Deus, eu sei, meu Deus, que aquilo que ainda está faltando em nós, o Senhor Deus há de completar até o dia de Cristo Jesus, meu Pai. E eu também estou certo, meu Deus, que as nossas faltas, as nossas fraquezas não vai impedir o Senhor nosso Deus de realizar em nós tudo aquilo que em Cristo Jesus o Senhor Deus já realizou, meu Pai. Nós recebemos a Tua graça, mesmo sem merecer. Nós, meu Deus, acolhemos a Tua graça, mesmo, meu Pai, sem fazermos por onde, meu Deus. Nós recebemos a Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Rei Jesus? Glória a Deus. Queridos, nós temos algumas pessoas, de pé por favor ainda, que estão aniversariando. Nós temos a Gilda Maria, aqui é Emília José, reverendo. Emília José, o Wanderson Cavalcante, será amanhã, mas se estiver presente, Valdemar Cavalcante, é amanhã, mas pode ser hoje. O Edmilson José e o João Ribeiro. E tem aqui o Wellington Prado. Todos esses irmãos que foram mencionados aqui, por favor. Tem mais alguém que está aniversariando hoje, aniversariou essa semana, vai aniversariar amanhã? Por favor, vem aqui. Nós vamos orar e vamos cantar. E claro, reverendo, eu não poderia deixar de anunciar, né, que para mim o aniversário mais importante, eu respeito todos os aniversariantes aqui. Eu e minha digníssima esposa, pastora Maria Costa, sexta-feira, mediante a graça, completamos 360 meses de casados. Mas alguém disse, pastor Zé Maria, que não durava um mês. Eu falei, tá certo, não é só um mês mesmo não, já está 360, dia 12. Minha digníssima esposa, pastora Maria, eu quero convidá-la aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha, enquanto ela está vindo, terça-feira, o que é que nós temos aqui? Não, irmão, mas fala com mais gosto aí, fala com mais firmeza. Terça-feira é o quê? Riquezas da graça. O tema é, quarta aula, não há mais dívidas. Rapaz, não há mais dívida. Correto? Você não está devendo nada. Glória a Deus. Coloca todos os teus boletos lá, viu? Pastor Cleberson, venha orar aqui por todos os aniversariantes. Depois a equipe te louvou. Aleluia. Oremos.
Soberano e eterno Deus, Pai, nesta hora nós queremos glorificar o Senhor. Nós queremos exaltar a Ti, ó Deus, por todos os Teus filhos, as Teus filhos, ó Pai, que estão comemorando, Senhor, mais uma data festiva diante do Senhor. Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque foi a Tua mão que sustentou eles até hoje. É a Tua mão, Pai, que tem guardado. É a Tua mão, Pai, que tem protegido. É a Tua mão, Senhor, que tem sido o alto refúgio, ó Pai, na vida de cada um dos Teus servos. E nós glorificamos a Ti, ó Pai, porque nós cremos que a mão do Senhor, ó Pai, há de continuar sustentando. A mão do Senhor, ó Pai, há de continuar amparando, ó Deus. E por isso, ó Pai, louvamos a Ti e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra vocês, muitas felicidades. Amém. Parabéns a todos os aniversariantes. Vocês lembram de eu falar do projeto Parceiro Fiel? Devido os finais de semana, amanhã é dia do boleto. Amanhã é dia de pagar o boleto. Se você não entregou a tua oferta, deixa Deus falar no teu coração aí, tá bom? Deus abençoe. Tem uma semana de bênção. Até terça-feira. Está encerrado em nome de Jesus.